Continuando, capítulo 4. Em um piscar de olhos, as mesas do Bar da Alegria estavam ocupadas. Depois de acompanhar a procissão, Patty entrou esbaforida pela porta dos fundos. Estava bonitinha, com uma saia de brim azul, blusa branca e sandálias. Mal avisou seu Guaraci, presidente do bar, passou equilibrando na mão um prato de batata fritas. Você está atrasada, menina, falou. O movimento está uma loucura. Eu sei. Desculpou-se ela, levando um pisão no pé. Hoje todo mundo está me dando bronca, mas o atraso não é culpa minha, é da festa. No minuto seguinte, lá estava Patty perdida no meio de um mar de mesas e de devotos que a chamavam com acenos, gritos e puxões. Embora fosse de enlouquecer um santo. Patty gostava do trabalho e era uma garçonete eficiente. Depois de anotar o pedido em uma folha do bloquinho, corria a boqueta na parede da cozinha e gritava: capricha num frango assado, num prato de batatinhas e em meia dúzia de pastéis. Perdidos entre pedidos e reclamações, os cozinheiros e cozinheiras ficavam desnorteados. Dona Santinha e Dona Rosária continuavam fazendo massa enquanto Dona Ninfa, uma gorda e caladona senhora, parecia um robô abrindo a massa na máquina. Mais adiante, ágil e sempre rindo, seu Batata fazia os pastéis que outras pessoas iam despejando no tacho de óleo fervente. O principal motivo de Patty gostar de trabalhar no bar era Alex. Ele ajudava como garçom. Para Patty não havia quermesse sem o garoto. Desde pequeninos, eles ajudavam no Bar da Alegria. Quando menores, ficavam com seu Bepinho, tomando conta das bebidas e lavando o copo. Eram tão pequenos que, para alcançar na pia, tinham de subir num banquinho. Sempre falante e cheio de ideias, Alex contava casos, mexia com todo mundo, fazia Patty rir. Como ela podia não adorar trabalhar com ele? Me traz uma cerveja estupidamente gelada, pediu um freguês puxando Patty pelo braço. Ela registrou o pedido e disparou para buscar a bebida. No momento em que girou a cabeça, viu Alex servindo uma mesa com garotas. Ele ria que ria. Patty sentiu uma pontada de ciúmes. Não gostava que Alex servisse aquelas assanhadas, mas não podia evitar. As meninas insistiam em ser servidas por ele. Começavam com aquela brincadeira boba de segurar-lhe o braço, de puxá-lo pela camisa. Faziam de tudo para colocar a mão nele. Patty ficava em ponto de bala. Vai ficar aí plantada e atrapalhar o caminho? Reclamou Fernando, dando-lhe um safanão. Patty foi entregar a cerveja e depois foi buscar os salgadinhos encomendados. Tamborilando os dedos na mesa, não podia desviar os olhos de Alex. Alguém lhe entregou o frango assado e as batatas. Em vez de levá-los pelo caminho mais curto, Patty deu uma volta e, ao passar por Alex, quase derrubou o frango na cabeça dele, de raiva. Oi, exclamou o garoto surpresa. Ela desmanchou num sorriso mentiroso. Estão chamando você na cozinha. Urgente. E afastou-se olhando para trás. Alex continuava conversando com as garotas e uma delas olhou feio para Patty. Por um triz, Patty não lhe mostrou a língua. Furiosa, arrancou com tanta força a tampinha da garrafa de uma cerveja que quase veio junto com o gargalo. De que valia ter vestido roupa nova para chamar a atenção dele? Pelo jeito, o truque não havia dado certo. Alex nem tinha notado. Há dias, Patty tinha tido uma longa conversa com Glorinha, sua amiga da boutique, e cansada de tanto ouvir Patty reclamar que Alex não lhe dava a mínima, Glorinha havia sugerido que ela se enfeitasse para aquela grande noite. E se mesmo assim aquele tonto não lhe disser absolutamente nada, tome a iniciativa e diga você. Deixe de ser boba, Patty, porque se a gente não defende o que é nosso, o lobo come. A princípio, a ideia de Glorinha havia parecido um absurdo. Patty havia até perdido o sono de tanto pensar, porém, depois de muito refletir, até que não achou tão absurdo assim. Talvez Glorinha tivesse mesmo razão. Ela também havia acrescentado que os rapazes são muito bobos e nem sempre desconfiam de que uma garota possa estar interessada neles. Durante a procissão, Patty nem tinha risado. A cada passo só pensava em conversar com o rapaz. Não estaria fazendo uma solene besteira? Será que Alex era tão bobo assim que só enxergava futebol? Olhou de novo para trás. Alex continuava à mesa. Então ela jurou. Tem de ser essa noite. Eu vou falar com ele.
custe o que custar. O movimento do bar diminuiu. Garçons e garçonetes estavam cansados, não viam a hora de ir embora. Havia esfriado. No coreto tocavam músicas sertanejas. A criançada tinha ido dormir. As barraquinhas iam fechando uma a uma. Não havia mais prenda. O chão estava forrado com bilhetes da rifa. Seu Guaraci começou a colocar as cadeiras em cima da mesa. Alex levou o troco para um dos últimos fregueses e, ao passar por ela, piscou. Vamos para casa, Patty? Ela sentiu um derretimento e estremeceu. O grande momento da declaração havia chegado. Ela tinha de deixar de ser boba. Saíram pelo gramado, reduzido a pó pela seca e pelos pisões. Céu limpo e estrelado. A caminhada não foi além de 100 passos. Sonhando que ele ia pegar-lhe a mão e dar-lhe um beijo, Patty chegou ao portão de sua casa. Sentiu-se elevada, ficou olhando suspirosa à espera da declaração que não saía. Ao ver que Alex não se decidia, ela falou bruscamente. Tenho uma coisa muito importante para te dizer. Ele parou admirado, olhos brilhando, um lindo sorriso. Fale, Patty, estou escutando. Ela sentiu um gelado na boca do estômago. Não tinha coragem. As palavras de Glorinha gritaram tão forte em seus ouvidos que, resolvida, ela disse. Eu quero que você saiba que... Que o quê? Que eu preciso te dizer que... Não terminou a frase. Dona Santina apareceu de trás da igreja, equilibrando um tabuleiro na cabeça. Patty, venha me ajudar, pediu. Patty estremeceu de raiva. Alex saiu correndo, pegou o tabuleiro e levou para a casa de Patty. Quando voltou, Patty batia nervosamente o pé esquerdo. Acho que agora você pode acabar de dizer o que ia dizendo, falou ele. Eu não tenho mais nada para dizer, respondeu Patty emburrada. Boa noite. Patty, me esquece. Sentia a raiva da mãe e de Alex e, trancando-se no quarto, pulou na cama com roupa e tudo. Como era boba. Como era desastradamente uma bobona. A repórter da televisão tinha falado. A reportagem vai ao ar amanhã ao meio-dia. Dona Biluca tinha ficado nas nuvens e nem foi preciso que espalhasse a notícia porque quem escutou fez o resto. Por isso, no dia seguinte, à hora do almoço, todos os televisores do bairro do Fedegoso estavam ligados e nenhum pronunciamento do próprio presidente da República teria provocado tanta expectativa. A notícia sobre a quermesse foi a última. Primeiro apareceu o rosto da santa em close, depois a entrevista com alguns fiéis e, finalmente, Dona Biluca toda dura de pé ao lado do andor. Ai, que emoção, disse ela, levantando-se para aumentar o volume do televisor. Agora eu que vou falar. A repórter fez uma pergunta e Dona Biluca escutou sua própria voz. A festa já tem mais de 70 anos e é tradição na cidade. Quando ela olhou para a tela, a câmera mostrava chapa de carros de cidades vizinhas, uma lenta fila de fiéis segurando velas acesas e encerrando o rosto da santa uma coroinha de luz. Dona Biluca ficou estupefada. Uai, já acabou? Sim, havia acabado. O longo discurso mencionado, as façanhas de papai, simplesmente havia sido cortado. E além de nem mostrar seu vestido estampado, pessoas que nunca fazia nada haviam aparecido mais do que ela. Isabel Pelarmino, a dona da quermesse. Cambada de salafrários, berrou, passando a mão em um copinho de plástico e atirando contra o televisor. Vão fazer uma reportagem dessas na... E arremetou com um palavrão. No bairro, só gostou da reportagem quem havia aparecido na telinha. Muito tiveram o desplante de ir à casa de Dona Biluca reclamando que havia sido uma porcaria. Ela, que já estava com as medidas cheias, despejou. O que vocês estão pensando que sou? A dona da televisão? Eles mostram o que querem. Tinha graça. E vocês ainda ficam me enchendo o saco? Se nunca conseguiram sequer botar retrato da santa na porcaria do jornal dessa cidade? Vamos pro diabo. Quando Alex chegou à autoescola, Dona Jurucê, secretária do seu Nestor, deu uma risadinha gozadora enquanto recolocava uma pasta na estante. Que piada que foi a reportagem da quermesse, hein? Qual, essa cidade não vai para frente mesmo. Quando aparece na televisão, é mostrando coisas assim. Um tico de reportagem que não durou nem 2 minutos. Dona Jurucê era desquitada, mais de 40, loira atingida. Morria inveja de todo mundo e falava mal até da própria sombra. Alex pegou o jornal e deu uma olhada. Ela continuou. Essa droga de cidade não tem jeito.
Escutou ontem um mastruzo descendo a língua no Quintana, candidato a prefeito da oposição. O mastruzo é um grosso. Falou que seu Quintana não paga impostos, que assalta os inquilinos de sua casa, que o sítio do seu Quintana não produz. O que o mastruço pensa que é, com toda aquela empáfia. Meu Deus, o que falam dele por aí? Não é à toa que tem o apelido de rato de esgoto, porque a única coisa que sabe falar que fez para a cidade foi esgoto. 50 quilômetros, imagine, já pensou? As cidades vizinhas devem pensar que o pessoal daqui morre de dor de barriga. Estou cheia de ouvir falar em ratices, suspirou Alex, atirando o jornal à mesinha. Fico até desanimado de pensar que estou vivendo num país assim. Eu já nem escuto noticiários de televisão e muito menos leio jornal, declarou Dona Juracê. Quando não falam de desgraças, estão falando de política. E ainda, se existisse algum político que valesse a pena. Por que será que a imprensa só gosta de noticiar desgraças? Porque o povo adora desgraças. Pensa que o povo dá valor quando se faz alguma coisa boa? Dona Juracê consultou o relógio e disse que já estava tarde. Depois saiu para o almoço, enquanto Alex se esparrachava no sofá. Os carros passavam devagar pela praça. O escritório era pequeno. 4 mesas com máquina de escrever, telefone, estantes do arquivo e um calendário colorido. Fazia quase um ano que ele estava trabalhando para seu Nestor. O salário era razoável e o serviço menos pesado que o do supermercado. Mas ele preferia mesmo o futebol. Entrar no campo, escutar a torcida aplaudindo, sentir-se importante. Quem sabe, até vir a ser contratado por um time europeu ou americano. Seria uma boa ganhar uns dólares nos States, mas não queria ir como clandestino em algum navio, conforme estavam fazendo muitos jovens desesperados com a política brasileira. Continuava pensando nisso quando ouviu uma buzinada. Um carro parado em frente à autoescola. À janela via uma garota, mas nem deu para ele ver direito, porque o homem que estava com ela deveria ser o pai. Abriu o vidro da porta da direita e, reclinando o corpo, perguntou: "A que horas o Sr. Nestor volta?" "Às 2h." E Alex se aproximou do carro, diante do qual abaixou-se para ficar com o rosto ao nível dos olhos do motorista. "Mas se for alguma coisa de urgência, posso telefonar para ele." Com o rabo dos olhos, deu uma olhada na garota. No momento em que viu melhor, sentiu um pinote no peito. Por quê? Não sabia. Nunca tinha sentido aquilo antes. A menina era linda. Tinha olhos castanhos, sobrancelhas bem feitas, nariz ligeiramente arrebitado. O cabelo liso e comprido. Brilhava como seda. Sua pele era clara como louça, e o rubor de seu rosto se acentuou quando ela percebeu a olhada de Alex. Não precisa, disse o motorista. "Não é urgente. Só peço que lhe dê um recado." "Qual, senhor?" "Diga que ainda não chegou a tal certidão negativa que mandei buscar. Talvez demore mais um dia ou 2. Telefonei ontem a meu irmão e ele já remeteu. Deve ser atraso do correio. Diga a ele para pedir ao comprador do carro que tenha um pouquinho de paciência." "Vou dizer, sim, senhor." E sorriu para a garota. Ela não sorriu. Virando o rosto para frente, muito séria, fingiu estar observando qualquer outra coisa. O motorista acelerou o carro e partiu. Alex ficou coçando a cabeça. Quem era aquela estranha e linda menina que parecia ter saído de uma fotografia?